Fala, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre o método de eliminação no caso não homogêneo. Pois bem, como você vai me ouvir falar aqui muito ainda sobre o caso não homogêneo em si, eu trouxe pra gente um exemplo de como é um sistema de EDOs não homogêneo no caso. O exemplo que eu trouxe é esse sisteminha aqui de duas equações. Repare que quando a gente tinha um sistema homogêneo, nós não tínhamos expressões do termo independente t aqui. Agora, no caso não homogêneo, a gente vai envolver tais expressões, tá legal? Então, se no lugar de t a gente tivesse exponencial de menos t, também seria um outro sistema de EDO não homogêneo. Se ligou nisso? Tudo isso porque o nosso sistema envolve expressões que são independentes de x e de y, apenas dependentes da variável do problema, no caso t. Agora, como nós vamos encontrar a solução de um sistema não homogêneo como esse? Bem, no nosso primeiro método aqui, a gente vai aprender o método de eliminação no caso não homogêneo. E eu tenho uma ótima notícia para te dar em relação a esse método. Sabe qual é? Bem, esse método aqui, ele é parecidíssimo com o método de eliminação no caso homogêneo que a gente aprendeu lá atrás. Porque, em ambos casos, o intuito é sempre o mesmo. É sempre tentar encontrar uma EDO de segunda ordem para que a gente resolva e depois encontre a solução geral do problema, entendeu? Agora, para determinar então essa EDO de segunda ordem, a gente vai ter que realizar alguns truques aqui. O primeiro truque é nomear as equações, como você pode ver aqui, certo? Tudo isso para a gente referenciá-las com mais detalhe, né? Sem precisar de estar recorrendo sempre ao sistema. Então a gente vai nomear, no caso, essa primeira equação de equação número 1 e essa segunda equação de equação número 2. A segunda coisa a se fazer para determinar aquela EDO de segunda ordem é escolher uma delas e isolar uma das variáveis. No caso, você sempre pode escolher qualquer uma, só que eu super recomendo você escolher aquela que está mais simples. No caso aqui, a mais simples é essa primeira equação. Agora a gente vai isolar quem? A gente não pode isolar a variável x, né, a função x, perdão, porque aqui a gente envolve x'. Também nós não podemos isolar t, porque t é a minha variável do problema. Logo, só sobra o y para a gente isolar. Isolar nada mais é do que jogar todos os outros termos da equação para o outro lado, ok? Ficando com essa expressão aqui. Em seguida, para encontrar então aquela EDO de segunda ordem, como eu te disse, né, a gente tem que derivar essa expressãozinha aqui. Basta derivar em relação a t. Ou seja, a derivada de y em relação a t é y', derivada de x' em relação a t é x2' e assim por diante, tá legal? Por consequência, né, o nosso próximo passo aqui sempre será substituir essa relação que nós encontramos aqui, na verdade essas duas relações, na outra equação que nós não utilizamos até agora, ou seja, na equação segunda. O que nós vamos fazer? Basicamente é pegar esse y' e esse y e substituir aqui, tá legal? Ficando com essa expressão bizarra aqui. Não se preocupe, porque essa expressão ela vai se simplificar muito a partir de agora. Basta você eliminar esse parênteses e jogar para o outro lado, juntando os termos semelhantes, onde a gente vai encontrar a equação que nós estávamos procurando, ou seja, a EDO de segunda ordem, entendeu? A partir de agora, a gente não vai fazer nada mais relacionado ao método de eliminação. O que nós vamos fazer aqui é basicamente a solução, encontrar a solução dessa EDO de segunda ordem. Bem, para encontrarmos então a solução de segunda ordem, eu acho que vale muito a pena aqui a gente fazer um relembrando sobre a solução de uma EDO de segunda ordem no geral, tá legal? Lembrando que isso aqui é apenas um relembrando, então se você tiver alguma dúvida específica, tá legal? Em relação a como se resolve uma EDO de segunda ordem, eu recomendo você dar uma pesquisadinha aqui no nosso RA, tá bom? No nosso querido Responde Aí, porque eu tenho certeza que você vai encontrar um material bem legal falando sobre, com mais detalhes, né? Porque a gente vai passar aqui um resuminho. Pois bem, nesse relembrando, a gente vai encontrar então a solução dessa EDO de segunda ordem do problema exemplar que estamos resolvendo nesse vídeo de hoje. Se você se recordar, para você encontrar a solução geral de uma EDO como esta daqui,
você tem que encontrar basicamente a solução da parte homogênea e a solução da particular. A solução geral será a soma das duas soluções, sacou? Então vamos começar aqui encontrando a solução da parte homogênea. A parte homogênea nada mais é do que igualar essa expressão do lado de cá a zero, ou seja, ignorar essa expressão de t aqui por enquanto. Agora, o que a gente vai fazer basicamente é utilizar aquelas famosas equações características, que nada mais é do que você relacionar essa EDO de segunda ordem aqui com uma equação de segundo grau. Essa equação aqui, ok? Onde a gente vai trocar o x duas linhas por r quadrado, o x' por 1r e o x a gente vai trocar por um r elevado a zero. Ora, r elevado a zero nada mais é do que o valor 1, logo ele nem precisa aparecer. Essa equação característica aqui, você pode resolver como você quiser, basicamente. Você pode resolver utilizando Bhaskara ou utilizando até mesmo soma e produto. No caso aqui, resolvendo, a gente vai encontrar dois valores reais e diferentes entre si, 1 menos 1 e 1 menos 3. Daí, basta você recordar que quando isso acontece, a solução da homogênea pode ser dada por essa expressão. Substituindo então o R1 e o R2, vamos encontrar essa solução homogênea aqui, tá legal? Basta você substituir, né, o R1 e o R2 nela, onde você obtém esse resultado. Agora, vale a pena ressaltar aqui também que esse resultado da homogênea aqui só é válido para quando nós encontramos valores reais e diferentes entre si. Se tivéssemos encontrado dois valores reais e iguais, a solução mudaria um pouco, tá bom? Então, se você não se recorda disso, eu recomendo você dar uma pesquisadinha sobre EDO de segunda ordem rapidinho aí no nosso site para você lembrar essas diferenças. Beleza, com a solução da homogênea em mãos, nós podemos então partir para a busca da solução particular dessa solução. A solução particular sempre é uma solução que depende daquela função independente de t que nós ignoramos. Ora, como a nossa função é um polinômio de primeiro grau, então a gente vai dar meio que um chute para a solução particular. O chute que a gente vai dar aqui é que a solução particular é também um polinômio de primeiro grau, entendeu? Agora, o que nós vamos fazer é buscar quem são esse termo A e esse termo B aqui, já que a gente conhece a cara da nossa solução particular. Para encontrar, então, essa solução particular aqui, antes disso, nós temos que analisar a solução homogênea. Pois, se essa solução particular aqui que a gente chutou tivesse contido nessa solução homogênea aqui, então a gente teria que fazer uma mudança que já já a gente vai ver um pouco melhor sobre, tá bom? Mas é algo que você já sabe também, então não se preocupe muito. No caso aqui, a solução particular não está envolvida na solução homogênea, já que a solução homogênea são expressões envolvendo exponenciais. Agora, para encontrar então esse A e B, nós temos que substituir essa expressão na relação da equação diferencial. Para encontrar, então, essa relação, nós temos que derivar essa solução particular uma vez e duas vezes, né? Basta derivá-la aqui, onde você vai determinar essas duas expressões. Substituindo, então, a gente encontra essa igualdade, né? E a gente pode ainda simplificar um pouco e arrumar as coisas aqui nessa outra igualdade aqui. Repare que 3A tem que ser igual a 3 e esse valor constante aqui tem que ser igual a zero para satisfazer essa equação. Resolvendo então esse sisteminha que a gente acabou de encontrar, encontramos o valor de A igual a 1 e B igual a menos 4/3. Agora a única coisa que a gente vai fazer é basicamente encontrar a solução geral para x, né? Substituindo então nessa expressão. Lembrando que x é igual à solução homogênea, mas a solução particular é encontrada. A solução homogênea é esse carinha e a solução particular é esse daqui. Para encontrar agora a solução geral para o y, né, que a gente meio que ignorou na solução do nosso problema, a gente vai lembrar lá do passo 2, onde a gente encontrou essa relação aqui da primeira equação. Lembra disso? Agora a gente vai derivar essa equação uma vez e substituir aqui, onde a gente vai encontrar essa relação para o nosso y. Prontinho. Com a nossa solução encontrada, o nosso problema já está determinado, entendeu? E nós realizamos isso utilizando o método
o método da eliminação no caso não homogêneo. Agora, eu também tenho que fazer você ficar atento aqui para um detalhezinho muito importante da IDO de segunda ordem. A solução particular, como nós comentamos, ela depende quase que estritamente da função g de t, né, que é aquela função de entrada do nosso problema. Então, se a nossa função g de t for um polinômio, como nós vimos, né, um t elevado a n, então a nossa solução particular, como nós vimos, também será uma expressão elevado a expressão polinomial, né? Com o t elevado a 1, nós vimos o caso onde a gente fica com at mais b somente, tá bom? Se o nosso g de t fosse agora uma exponencial, o nosso chute também seria uma exponencial. Agora, toda vez que o nosso chute é uma exponencial, eu recomendo você olhar para a solução homogênea, pois se a sua solução homogênea envolver o seu chute, como é esse caso aqui, né? Repare que a gente tem a exponencial de menos t e também temos C1 exponencial de menos t aqui. Então, o nosso chute vai ter que mudar um pouquinho. A gente vai ter que chutar esse mesmo cara somado com essa outra expressão aqui, tá bom? bt exponencial de menos t. A gente só derruba um t para baixo aqui, ok? Mas isso aqui é apenas se você envolver a exponencial na sua solução homogênea. Se não envolver, então você pode chutar apenas esse cara aqui mesmo. Se o seu chute for um cosseno, aliás, se a sua entrada for um cosseno, então o seu chute vai ser um a cosseno de 2t mais b seno de 2t. E se a sua função for alguma junção dessas três coisas que a gente viu aqui agora, então o seu chute também vai ser uma junção dessas duas coisas, entendeu? Basicamente é isso. Eu quero apenas que você fique atento em relação a esse detalhe, porque ele é muito importante para resolver a IDO de segunda ordem. Mas isso tudo você já sabe, tá legal? Eu só estou fazendo um relembrando aqui para você. Então, resumindo, né, a gente pode falar o seguinte, que o método de eliminação, no caso não homogêneo, é basicamente o mesmo método do caso homogêneo, tá legal? A única diferença é que você vai ter uma não homogeneidade ali, você vai encontrar uma IDO de segunda ordem não homogênea, beleza? Bem, eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, responde aí pra gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!